12:02 agora, o NT Sul está começando. Boa tarde para você que está com a gente na telinha da TV Novo Tempo, nesta terça-feira. Ótimo dia para você. Vamos aos destaques desta edição aqui do Telejornal NT Sul. Em Cachoeira do Sul, o painel vai discutir a adoção no Brasil e como o tema pode ser melhor trabalhado nas escolas. Nós olhamos assim, hoje as pessoas falam na adoção do cachorro, na adoção do gato, na adoção do cavalo. Então nós queremos também, além da pauta animal, pautar a pauta humana. INSS começa a informar hoje aposentados que tiveram descontos indevidos em fraude bilionária. Vamos explicar como vai ser esta notificação e o que a pessoa precisa fazer. Hoje tem reportagem especial. Nossa equipe acompanha a busca de uma família por imóvel dentro do programa Compra Assistida. Em Cachoeira do Sul estão faltando imóveis, especialmente perto de onde as pessoas beneficiadas já moravam. O ponto comum entre as imobiliárias é conseguir imóveis que se enquadrem dentro do que é exigido pela Caixa Econômica Federal e também que se enquadrem no valor de até R$200 mil disponibilizado pelo programa. E vamos falar sobre segurança pública. Tiago Bittencourt é o novo delegado responsável pela Delegacia de Pronto Atendimento e Repressão às Ações Criminosas Organizadas em Cachoeira do Sul. Nossa entrevista do dia é com ele. E aqui em Cachoeira a gente tem uma condição bastante favorável, claro, comparativamente, né? A gente infelizmente não está livre em nenhum lugar das ações criminosas, mas aqui em Cachoeira, considerando o número de habitantes da cidade e o porte da cidade, a gente tem uma cidade relativamente bem tranquila dentro daquilo que é a nossa realidade normal. E tem ainda o comentário de Francisco Bastos, a previsão do tempo e a sua notícia. Quer mandar pra gente? Pega aí o seu smartphone, seu telefone, abra o seu WhatsApp, manda mensagem pra gente. Código de área é o 51, número 997697129, número que está aparecendo aí na telinha. E você também pode escrever pra gente nas lives, além do conteúdo que está no ar na televisão, você pode nos acompanhar por meio dessas lives no Face e no YouTube e escrever pra gente, facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. Em Cachoeira do Sul, 32 famílias que tiveram as casas atingidas pela enchente de maio de 2024 estão em busca de imóvel de até R$200 mil que receberão do governo federal por meio do programa Compra Assistida. Há expectativa por parte da prefeitura do município de que nas próximas semanas outras 56 famílias também sejam contempladas. O problema é que as imobiliárias não têm ofertas de imóveis dentro do padrão e valor do programa e estão com dificuldades de encontrar. A casa já foi aprovada. Engenheiro já nos deu a resposta. Deu tudo certo. Este print revela a feliz conversa de uma senhora com um agente imobiliário quando ele anuncia que encontrou a nova morada dela através do programa Compra Assistida do governo federal. Para ela, um sonho realizado. O imóvel é esse e fica no bairro Marina. E o agente é o Nixon. Entendendo a relevância e o alcance social do programa, ele tomou por missão garimpar imóveis e buscar opções que se enquadrem também nas expectativas das pessoas. Essa foi a primeira aquisição em Cachoeira através do Compra Assistida. A gente não vai revelar quem é a pessoa que vai morar aqui. Este imóvel, inclusive, já está com financiamento, com a vistoria, está aprovado já pela Caixa. E a pessoa que vai morar aqui, a gente esteve na casa dela, lá no bairro Cristo Rei, e verificou assim, que a situação foi super crítica na época da enchente, a casa dela ficou literalmente destruída. E aí a pergunta que eu te faço, Nixon, ela já conhece essa casa por imagens? Qual é a situação, qual a reação dela de saber que vai morar aqui? Sim, ela conhece por imagens, por vídeo também, que eu vim aqui gravei, né? Fui até a casa dela, mostrei pra ela. Ela ficou mega feliz de tudo, né? Ela disse que agora é a oportunidade dela recomeçar a vida, né? Tá felizona, então. Tá felizona. Cachoeira do Sul tem atualmente 88 famílias enquadradas no programa Compra Assistida. 32 já foram contempladas e, desde quando comunicadas, têm 60 dias para conseguir imóvel de até R$200 mil.
A busca pode ser feita em qualquer imobiliária, que fará todos os encaminhamentos até a finalização da aquisição através dos correspondentes da Caixa Federal. O Rafael esclarece que as pessoas selecionadas não têm acesso a nenhum valor em dinheiro. Ela não recebe valor nenhum, não administra valor nenhum, ela simplesmente vai escolher o imóvel, vai ir até um correspondente caixa, como nós, e nós vamos fazer todos os trâmites necessários para a liberação, a caixa vai comprar o imóvel e vai colocar em nome dela. Não lida com valores. Não lida com valores. No quadro de ofertas das imobiliárias, não há muitas opções disponíveis. Quando se encaixam no valor, a estrutura do imóvel é precária e não se enquadra no padrão exigido pela Caixa Econômica Federal. Imóveis em boas condições. As boas condições não são exatamente pintura, maquiagem, mas sim questão de estrutura, rachaduras, fissuras. O imóvel pode ser usado, mas tem que estar em boas condições. Tem pouco imóvel, a gente não está encontrando para suprir as demandas que a gente tem. Já as pessoas cadastradas junto à imobiliária. Atendemos a todos os públicos, todos os tipos de operações, inclusive essa que é uma questão social, que a gente trabalha diretamente junto à Caixa, afinal a gente tem o nosso escritório da Caixa aqui dentro, então a gente tem que fazer a nossa parte também, né? O ponto comum entre as imobiliárias é a dificuldade de conseguir imóveis que se enquadrem dentro do que é exigido pela Caixa Econômica Federal na vistoria do imóvel e dentro do valor de até R$200 mil disponibilizado pelo programa. Mas os corretores também encontram mais duas dificuldades. As pessoas contempladas estão solicitando imóveis que fiquem no entorno, próximo da área onde elas moram habitualmente, onde elas tinham casa que foi destruída pela enchente. E também essas pessoas buscam casa e não apartamento. Eles querem ficar na volta do rio, então aqueles bairros mais próximos do rio. Então ali, Frota, Carvalho, Barcelos, as mediações aqui do centro. Temos algumas opções de imóveis que surgiram na zona norte da cidade, né? Bairros como Quinta, Marina, Coab, mas o pessoal está tendo um pouco de restrições a esses bairros porque fica longe da região onde eles moravam, né? E também o pessoal não está querendo morar em apartamento, né? Então eles querem casa, eles preferem viver em casa, porque muitos têm animais de estimação, sempre moraram em casa, tiveram pátio, às vezes tem horta, tem alguns que criavam galinha, essas coisas todas, né? E o pessoal não quer ir para o apartamento. E apartamento tem mais opções na cidade. Segundo o titular da Secretaria do Desenvolvimento Social, João Alexandre, a corrida por imóveis de até R$200 mil deve se acentuar nas próximas semanas em Cachoeira do Sul. Ele garante que a Prefeitura já complementou as informações de outros 56 processos selecionados para o compra assistida e que estavam pendentes junto ao Ministério das Cidades. Tem uma plataforma chamada UNA, nós abrimos ela e já corrigimos as inconsistências. Por exemplo, o georreferenciamento que o Ministério das Cidades faz, por vezes dá fora da mancha, dá em outro local. Então baixa para nós informarmos que realmente é naquele local que teve a catástrofe. Ou tem o cadastro está incompleto, o telefone não bateu com o que eles têm no cadastro, né? Então são essas coisas, nós corrigimos tudo e já devolvemos. A tendência é que essas 88 na totalidade sejam contempladas. Esta é a tendência. Nós temos conversado com o Ministério das Cidades, a tendência, e eles têm interesse que o processo ande. Ainda que contem com ajuda e busca ativa por imóveis, também por parte dos contemplados e antevendo a liberação de novas aquisições com prazo limitado a 60 dias para a busca, as imobiliárias já se movimentam em busca de estratégias para suprir essa demanda. A nossa estratégia é justamente buscar esses imóveis, né? Porque a gente, como imobiliária, a gente agencia, a gente corre, a gente vende, e isso é uma linha específica. São imóveis até 190 mil, em boas condições, então tem que procurar. E a gente está em contato com os proprietários, a gente está sempre fazendo contato e tentando buscar imóvel, mas a dificuldade é que, por enquanto, são 30
pessoas que estão contempladas e a gente não tem imóvel nem para essas 30 pessoas, né? Então, a gente está vendo com alguns proprietários, alguns construtores, até para ver se consegue regularizar algum imóvel que esteja irregular, daqui a pouco construir algum imóvel num prazo mais curto. Já teve alguns construtores que entraram em contato com a gente para ver a possibilidade de construir algum imóvel e a gente não pode também dizer constrói, daí daqui a 3, 4 meses não tem mais o programa, a gente não sabe por quanto tempo vai durar, se ele vai ficar ativo até que todos sejam contemplados ou se ele vai ser encerrado antes. Então, a gente não, na verdade, é novo esse programa e a gente não tem todas as informações. Pois é, muitas incertezas ainda, né, sobre o compra assistida, especialmente por esse motivo que a Lena trouxe na reportagem, que é, nesse momento, falta de imóveis dentro desse critério, né, até R$200 mil, o imóvel tem que estar devidamente regularizado, fora de área de risco, e aí tem essa outra questão, né, as pessoas elas querem ficar próximas de onde elas já residiam, onde construíram a sua vida, têm os seus amigos. E aí temos aí, portanto, essas dificuldades que vão ter que ser contornadas, até porque mais famílias deverão ser beneficiadas pelo compra assistida, né? Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul derrubou, com a totalidade dos votos, o veto do prefeito Leandro Balardim ao projeto de lei que autoriza a distribuição de aparelhos para controle de glicemia em diabéticos tipo 1. O autor da proposta, vereador Alex da Farmácia, do Republicanos, contestou o argumento do veto do Executivo, afirmando que não é um projeto que cria despesas para a Prefeitura, mas apenas autoriza a aquisição e distribuição dos equipamentos, o que, segundo ele, não representa o chamado vício de iniciativa. Cada sensor de glicose custa, em média, R$300. Do outro lado, o procurador jurídico do município, Bruno Miller, informou que já trabalha na elaboração de uma ação direta de inconstitucionalidade. E olha, atenção você que é aposentado pelo INSS. Começa hoje o envio de avisos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para aposentados e pensionistas que sofreram descontos em seus benefícios. Essa notificação vai ser exclusiva pelo aplicativo Meu INSS. O Bernardo Miller chega agora com mais detalhes. O Instituto Nacional do Seguro Social começou a notificar nesta terça-feira aposentados e pensionistas do INSS que tiveram o seu desconto no benefício. Ao todo, mais de 9 milhões de pessoas devem receber essa notificação, que deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. A movimentação aqui em Cachoeira do Sul ainda é tímida na busca por essas informações. Na sequência, a gente compartilha mais detalhes sobre essa renegociação juntamente ao Instituto do Seguro Social. Quem está nesse grupo deve baixar o aplicativo. O aposentado ou pensionista que for notificado deverá indicar se autorizou ou não o desconto já na quarta-feira. Se o beneficiário informar que não autorizou, poderá pedir o ressarcimento dos valores. Mas atenção, o INSS alerta para algumas questões. A notificação será enviada somente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá contato por telefone, envio de SMS para o celular. O INSS não tem intermediários. Em caso de dúvida, ligue para a Central de Teleatendimento 135. A central funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Acesse o aplicativo Meu INSS para facilitar que as notificações apareçam automaticamente em seu celular. Assim que o cidadão informar que não autorizou desconto, o INSS irá acionar a associação para que faça o pagamento e apresente documentação. O Instituto informa que o aposentado e pensionista não precisa apresentar qualquer documento. A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento. As que não realizarem serão acionadas judicialmente. O aplicativo Meu INSS está disponível para Android e iOS. No programa, o usuário terá acesso a todos os serviços disponíveis e ao histórico das informações do beneficiário. Bom, esse ainda é um assunto que pode gerar muitas dúvidas, né, na sociedade brasileira, nos aposentados, pensionistas.
O que é estranho é esse prazo tão apertado, né? De apenas um dia para os aposentados, ao receberem essa notificação, terem já ali que acessar o aplicativo, né? E informarem se de fato haviam concordado com aqueles descontos ou se não haviam concordado com o desconto e de fato foram lesados, porque essa foi uma fraude que aconteceu por anos no Brasil. Então, você conceder um dia apenas de prazo para os aposentados é, no mínimo, estranho, né? De todo modo, esse é o prazo que está sendo ofertado pelo governo nesse momento. O que a gente precisa dizer aqui, né, para quem é aposentado? Que esse acesso, como o Bernardo trouxe na reportagem, para verificar ali a notificação, é exclusiva no aplicativo Meu INSS. E a gente sabe que muita gente tem dificuldades para acessar essas ferramentas digitais, aplicativos. Então, se você é aposentado, aposentada, está nos acompanhando agora, quem sabe não mexe muito bem com essas tecnologias, busque ajuda, mas busque a ajuda de alguém muito próximo, né? Um filho, uma filha, um familiar que seja de muita confiança, porque a gente sabe que nesses momentos as fraudes elas costumam acontecer também. Então, esse é um cuidado muito importante que o aposentado ou aposentada que nos acompanha agora precisa ter. A gente vai continuar acompanhando, porque há muita desconfiança sobre esse prazo, né? Se isso vai acontecer assim de uma forma tão automática, tão simples, porque os valores têm que ser devolvidos para quem foi lesado ao longo de anos, com descontos no seu salário, não tinha simplesmente o que fazer, o desconto saía, né, em folha, e agora esse retorno tem que voltar, de preferência de forma corrigida, para quem foi lesado. A gente vai seguir acompanhando. E tem mudança no trânsito em Cachoeira do Sul. A rua Tiradentes, no trecho entre a rua Moron até o terminal da Fenarroz, vai voltar a ser mão dupla a partir de amanhã, quarta-feira. O local havia se tornado mão única em razão da movimentação de caminhões para Pradozem. O setor de trânsito da Prefeitura informa que vai fazer a sinalização da via e que a mudança atende à solicitação dos moradores da região. A Pastoral da Educação em Cachoeira do Sul promove quinta-feira um painel abordando a adoção no Brasil. O workshop é direcionado a professores e educadores, mas também permite a participação da sociedade em geral. A ideia é falar sobre como esse tema pode estar mais presente nas escolas e ajudar a quebrar tabus sobre a adoção em nosso país. Uma pauta importante que pretende tirar o assunto adoção do judiciário e trazer não só para a sala de aula, mas para a sociedade. O objetivo dessa formação, dessa capacitação, é permitir que professores e educadores estejam habilitados a abordar essa temática tão importante e necessária para a sociedade dentro da sala de aula, contribuindo para a formação de opinião sobre o assunto e desmistificando muitas coisas que envolvem o termo adoção. Do meu lado está o diácono Carlinhos, que é o organizador desse evento, juntamente com a Pastoral da Educação, né? Boa tarde, diácono. Como que vai funcionar essa formação? A quem ela é destinada? E eu fui correta na minha observação sobre os objetivos? Excelente, exatamente isso. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Anel. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, o Hermes e toda a equipe de trabalho. É exatamente isso. A nossa intenção principal é dar visibilidade para a adoção. Nós temos agora o dia 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção, e essas pautas elas passam, parece que, desapercebidas, né? Vejam, eu não estou criticando, hoje nós temos que cuidar muito quando falamos alguma coisa para não levarmos pedrada. Eu não estou reduzindo a pauta. Por exemplo, assim, a pauta animal, hoje, a adoção animal, ela está em voga, né? Nós olhamos assim, hoje as pessoas falam na adoção do cachorro, na adoção do gato, na adoção do cavalo. Vemos, por exemplo, o caramelo, né? Claro que tem toda aquela história, tem todo a importância, né? Toda a simbologia pela superação e tudo mais. Mas também temos muitas pessoas que ainda estão, né, que estiveram em cima das suas casas e que hoje estão em abrigos, pessoas que hoje estão em lares transitórios. Então, nós queremos também, além da pauta animal, pautar a pauta humana, a adoção humana. E nós sabemos que a solução é difícil, passa por um processo demorado, questão legal e tudo mais, mas nós queremos dar visibilidade. E em nenhum lugar, eu acredito, que tenha tanta visibilidade quanto a escola. Nós podemos colocar essa pauta dentro do PPP, que é o plano do Projeto Político Pedagógico da Escola, nós estamos dentro da LDB, nós estamos dentro da ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, nós queremos mostrar, principalmente com a presença das autoridades que nós convidamos,
mostrarmos que essa pauta é possível sim tratarmos na escola, tratarmos na igreja, tratarmos em todos os espaços, né, nas forças vivas, nos grupos de convívio, porque a adoção, assim, principalmente a adoção de crianças e adolescentes, ela às vezes parece que fica esquecida, não tem sido pautada o suficiente. E, para isso, convidados representantes do Judiciário, que também têm interesse que esse assunto seja amplamente discutido e que as questões que estão relacionadas, principalmente às crianças que estão institucionalizadas, sejam desmistificadas e, claro, uma psicóloga também. Correto. Nós convidamos a doutora Lilian, que, graças a Deus, concordou prontamente, a doutora, que é a juíza da infância e da juventude, a doutora Débora, que é a nossa promotora de justiça, e também a psicóloga Jéssica Machado, que ela é especialista em educação transformadora. Para nós fazermos esse painel um espaço de debate, de diálogo, de conversa, porque nós, por exemplo, aqui nós trabalhamos com jovens institucionalizados há mais de 2 anos, né? Hoje nós temos nos nossos grupos de jovens, jovens dos lares transitórios. E para nós inclusive agora no Carnaval, nós fomos fazer missão em São Lourenço do Sul, nós levamos um grupo enorme desses jovens, claro que com a tutoria, com a autorização do Judiciário, com todos os aspectos legais, mas nós estávamos lá em 50 e poucos jovens, lá em São Lourenço, com a presença desses jovens institucionalizados, e eles colocam a camiseta do movimento, e ali nós não temos jovens de lar transitório, nós temos jovens, e isso é fundamental. Quando vai para dentro de uma escola, não é um jovem do lar, porque o jovem do lar, esse estereótipo, muitas vezes o jovem do lar tem, ele é adolescente, e além do fato de ser adolescente, ele tem toda uma questão por trás dele com relação à situação. Infelizmente, em Cachoeira, nós ainda temos aquela visão de jovem que era um jovem infrator. Na verdade, não, são jovens vítimas, né? Os jovens institucionalizados nas nossas casas são jovens vítimas de abandono, de maus tratos, enfim, dos mais diversos fatores que levam eles a serem institucionalizados. A adoção não pode ser vista como um ato de caridade, a adoção é um ato de amor, né? Então, assim, hoje nós temos, porque é muito difícil, porque é isso, porque é aquela situação toda. A gente já parou para pensar, esses adolescentes que estão no lar hoje com 16 anos, é quase impossível serem adotados, né? Então, assim, mas o que nós estamos fazendo para o futuro deles? Nós queremos verificar, por exemplo, assim, não no sentido empírico, onde é que estão os jovens que saíram com 18 anos nos últimos anos? Muitos deles nós sabemos que estão na rua, são moradores de rua. Por quê? A falha é deles? Não, a falha é nossa, como sociedade, que devia cuidar deles e não cuidou. Então, é esse debate que nós queremos. E muitas vezes, talvez, nós tenhamos que nos aproximar desses espaços e verificarmos do que vocês precisam. Nós não temos condições de adotar, mas nós, como instituição, queremos ver uma sala de jogos, um espaço para computadores, nós temos vagas aqui na nossa instituição para profissionalizar essas crianças, esses adolescentes. Essa é a principal função do painel. Direcionada, a princípio, para professores, educadores, formadores, né, que estão envolvidos no núcleo escolar, mas também aberto para a sociedade. Vamos dar o serviço para o pessoal em casa, como é que faz a inscrição, qual é o prazo, acontece no dia 15, no CIPROM, o horário, vamos falar todos esses detalhes para o pessoal se organizar. Exato, ótimo. Então, assim, o evento acontece no dia 15, próxima quinta-feira, às 20 horas, no auditório do CIPROM. Porque o CIPROM, além de ser nosso parceiro a longa data, né, na área da pastoral da educação, também é o espaço, né, dos professores. Hoje, mais de 1.000 professores são associados ao nosso CIPROM. Então, é importante, né, porque é a casa dos professores, né, também é um espaço já comum para os professores, a extensão da casa deles. Então, 20 horas, a inscrição pode ser feita pelos formulários eletrônicos, pelo link, né, o QR Code, de preferência até quarta-feira, porque o espaço físico ele é limitado, mas nós queríamos muito, as pessoas não se baseiem, não fiquem só no Meet, né, ou nas redes sociais, por favor, então, assim, compareçam, participem fisicamente, vamos debater, olhando um olho no olho, nós teremos testemunhos de mães adotivas, né, mães que adotaram, né, mães do coração, como a gente costuma dizer. Por exemplo, uma mãe me colocou, que vai estar lá, ela disse assim, eu não gosto que chamem o meu filho de criação.
é meu filho, é filho como todos os outros. E às vezes a gente não se dá conta, né? Claro que a gente entende que o criação é no sentido de cuidado, de carinho, afetivo, mas para ela incomoda, ainda que um pouco outros também se sintam incomodados com isso. É a oportunidade de aprender, inclusive, sobre isso, né? Agradeço ao Diácono, então, a gente vai deixar as informações nas nossas redes, junto com a publicação dessa reportagem, para que o pessoal faça, então, a sua inscrição, a sua adesão ao curso de formação, a essa troca de ideias que está sendo proposta pela pastoral e, claro, como disse o diácono, o ideal é que estejam presentes, então, para isso, existe esse prazo para que a organização consiga organizar o espaço para receber todo mundo e aqueles que não puderem podem acompanhar virtualmente. Um debate importante, necessário, Daniel Nunes, que acontece, então, aqui em Cachoeira do Sul. Muito bom, obrigado, Thelma, pelas informações. Esse conteúdo, inclusive, já está disponível em nossas redes sociais, você pode rever aí a qualquer momento no Facebook, no Instagram, no YouTube da TV Cachoeira. E agora está no seu momento, seu espaço para se pronunciar, para contar sua notícia, sua informação, já está aparecendo aqui no vídeo o número do nosso WhatsApp. Manda tua mensagem para a gente, conta a tua notícia, traga para a gente a sua opinião, 51997697129. Então vamos aqui para a telinha, a participação do Molisson Machado. Ontem, dia 12, foi o Dia do Enfermeiro. Parabéns a todos os profissionais que se dedicam à promoção da saúde. Muito bom, obrigado, Molisson, por essa lembrança. Passou em branco esse ano aqui, né? Não fizemos essa homenagem tão importante. Obrigado pela lembrança e nos associamos aqui à homenagem do Molisson a todos os enfermeiros. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Maristela está trazendo um aviso bem importante. Sábado, dia 17, das 9 até as 11h30 da manhã, a equipe de saúde rural Sul estará na Escola Francisco Souza Machado para vacinar os grupos prioritários contra a gripe. É preciso levar caderneta de vacina e documento de identificação, o CPF. Obrigado, Maristela, pela tua participação. Só aproveito aqui também para destacar, porque a gente ainda vai ter uma outra ação de vacinação em outras localidades do interior de Cachoeira do Sul, mas isso vai ser no dia 24. A gente vai trazer mais detalhes nos próximos dias. Então, essa ação que a Maristela menciona aqui é exclusiva na Escola Francisco Souza Machado, dia 17, das 9 às 11h30. Obrigado, Maristela, pela participação. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. Berenice. Gostaria de parabenizar meu sobrinho e afilhado, o Lourenço Krieger, que hoje completa 11 anos. Que Deus abençoe sempre com muita saúde, paz, amor, proteção e muitas alegrias. Um grande abraço apertado dos dindos Berenice e Gelson. Obrigado, Berenice, pela participação. Um abraço para o afilhado aí, o Lorenzo. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência aqui do WhatsApp, nas redes também. Muito obrigado a você que está escrevendo para a gente. A seguir, nós vamos falar sobre segurança pública. Tiago Bittencourt é o novo delegado responsável pela Delegacia de Pronto Atendimento e Repressão às Ações Criminosas Organizadas em Cachoeira do Sul. Nossa entrevista do dia é com ele. E aqui em Cachoeira a gente tem uma condição bastante favorável. Claro, comparativamente, né? A gente infelizmente não está livre em nenhum lugar das ações criminosas, mas aqui em Cachoeira, considerando o número de habitantes da cidade e o porte da cidade, a gente tem uma cidade relativamente bem tranquila dentro daquilo que é a nossa realidade normal. E tem ainda o comentário de Francisco Bastos e a previsão do tempo. Nós voltamos já. E já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você que está chegando em casa, naquela correria da hora do almoço, está conectado com a gente por meio da TV, das nossas lives. Obrigado pela companhia. Vamos ver agora imagens ao vivo da nossa câmera aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, para ter uma ideia, né, das condições climáticas desta terça-feira, dia 13, céu azulzinho mais uma vez. Parece repetição da imagem de ontem, né? Ontem também a gente não tinha aí nenhuma nuvem no céu neste horário, sol predominando, o que acontece hoje também. E aquele friozinho do amanhecer, aos pouquinhos, vai perdendo força. A massa de ar seco e frio que estava predominando sobre o Rio Grande do Sul está se deslocando mais para o oceano. E a gente confere agora detalhes na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu ensolarada, com poucas nuvens, mínima de 13 graus e a máxima não deve passar dos 25.
Quarta-feira pode ter um pouquinho mais de nuvens, mas igualmente o sol predomina na região e no estado. Temperatura mínima 14 graus, máxima 26. Quinta-feira o sol segue predominando e fica menos frio de manhã, mínima 15 graus e máxima 26. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo segue estável e sem chuva em todo o estado gaúcho hoje. A massa de ar frio começa a se afastar para o oceano. De manhã ainda houve hoje o registro de temperaturas baixas, especialmente nas regiões da Campanha e da Serra Gaúcha. Mas agora à tarde os termômetros aumentam as suas marcas aos pouquinhos. Em Porto Alegre, como a gente vê nas imagens, a previsão é de predomínio de sol. Amanhã essa condição deve predominar no Rio Grande do Sul, com um pouquinho menos de frio. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Em Santa Maria, na região central, 25 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 21 graus. A Ciclobikes de Cachoeira do Sul realizou no último fim de semana um Bike Tour especial, alusivo ao Dia das Mães. A tarde ensolarada foi um convite a movimentar o corpo e ainda criar memórias junto à família e aos amigos. Quase 30 ciclistas, dentre eles mães e filhos, percorreram um trajeto de 23 quilômetros que saiu da região do quilômetro zero e passou pelo distrito da Ferreira. O passeio foi fechado com chave de ouro em uma visita ao Aeroclube de Cachoeira do Sul. Um sorteio feito pela empresa DP Aviação presenteou 2 mães com voos panorâmicos. Elas sobrevoaram a cidade acompanhadas pelo piloto e também ciclista Ricardo Neves em um momento de aventura e muita emoção. Hora de mais recadinhos aqui da audiência. Vamos começar agora pela nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Ana está escrevendo para a gente, falando sobre essa situação do INSS, né? O INSS está notificando hoje os aposentados sobre aquele desconto indevido, né? Essa fraude que, enfim, lesou os aposentados por muitos anos aqui no Brasil, e os aposentados têm até amanhã, depois dessa notificação no aplicativo Meu INSS, para confirmarem se eles concordaram com aquele desconto ou se o desconto foi de fato indevido. Aí a Ana está dizendo aqui, baixei o Meu INSS, mas não consegui me cadastrar. Ana, a sugestão que eu dou, na dúvida, dá um pulinho na agência do INSS para pedir ajuda, né, para ter algum encaminhamento objetivo sobre isso, tá bom? Lorete está com a gente aqui, Selma Araújo, a Giane Machado também com a gente. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Na tela, mensagens do nosso WhatsApp. O Floriano está participando e ele diz aqui, uma dúvida sobre o estacionamento rotativo. No caso de quem trabalha com entregas, como eu, terei que pagar a cada parada? Se for assim, vai ficar pesado no bolso. Floriano, obrigado pela tua participação. O que a gente tem de informações até o momento por parte da Prefeitura, com base naquele estudo que foi apresentado, é que a cidade deve ter 25 pontos de paradas rápidas, né, que é para esse caso. Por exemplo, ou para alguém que vai tomar ali o seu transporte de aplicativo, algo do tipo, aquela paradinha rápida. Mas são apenas 25 pontos, né? Então, se esses pontos estiverem ocupados ou não tiver um próximo do local de entrega, a pessoa tiver que parar, num primeiro momento, eu entendo que a pessoa teria que fazer o pagamento. Então, é por isso que a gente precisa de mais detalhes, né, do projeto do rotativo, que nesse momento tem uma autorização que a Câmara tem que dar à Prefeitura, mas tudo isso vai ser definido por decreto por parte do prefeito. Então, esses detalhes, um ponto de vista nosso aqui, inclusive, meu pessoalmente, é que a gente também precisa de mais detalhes sobre esse projeto do rotativo, tá bom? Obrigado pela tua participação, Floriano. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Mensagem anônima. Nos trilhos, perto da ponte do bairro Marina, tem várias poças de água acumulando mosquitos. Gostaria de pedir à Prefeitura para que faça a limpeza e fiscalize o local. Então deixamos aqui esse alerta para a Prefeitura, nos trilhos, perto da ponte do bairro Marina. Muito obrigado aqui ao nosso telespectador ou telespectadora.
Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui na telinha da TV Novo Tempo. E agora, tá na hora do nosso quadro Opinião. Às terças-feiras, aqui no Telejornal NT Sul, a gente tem a presença do Francisco Bastos com a gente, trazendo uma contextualização, seu comentário sobre assuntos muito importantes do nosso dia a dia. E hoje ele fala sobre a informação, né? A informação que está sempre disponível a quase todas as pessoas por meio das redes sociais. A gente tem muitos criadores de conteúdo. Ao mesmo tempo, muitas pessoas com dificuldades para conseguirem entender o que é verdade e o que não é verdade. E muita gente propagando também por aí meias verdades e gerando grandes confusões. A gente confere agora. É perceptível que no nosso país, nos últimos anos, os meios de comunicação e as fontes de informação tiveram um grande crescimento. E isso vem permitindo que a população no seu conjunto, alguns mais, outros menos, mas de maneira geral, tenha acesso às informações do mundo, do país e também de onde vivem, das suas localidades. Isto faz com que possam, a partir dessas informações, começarem a checar o que lhes é dito, o que eles ouvem, o que eles leem, o que vem na internet, com a realidade. Porque isso se dá durante muito tempo, e especialmente quando nós vamos encaminhando para um ano eleitoral, estamos vivendo um ano pré-eleitoral aí por várias circunstâncias, de começarem a ser propaladas estas ou outras ações, ou também fazerem definições ou conclusões de algo como o custo de vida. Nesse aspecto aí são utilizadas palavras que durante um tempo até se denominou como economês, que é circunstâncias todas que são colocadas a partir de conceitos econômicos e que tendem a mascarar um quadro que o indivíduo, quando ele chega no supermercado, ou ele chega numa loja, ele se depara que aquilo não é verdade. O dólar subiu, o PIB, as bolsas de valores, enfim, mas tudo isso para chegar ou para dizerem de que a vida não é tanto assim, a caristia não é tudo que está se dizendo. E aí, ali na gôndola do supermercado, ali no açougue, enfim, a pessoa tem a impressão de que o seu salário encurtou, que uma mão pegou uma parte desse salário, porque o que comprava não consegue comprar. Um outro aspecto, assim, muito do cotidiano, é que se anuncia, se tira fotografia, se faz vibe de doação de recursos, convênios ou feitos através de emendas parlamentares para determinados serviços. Isso na área da saúde tem sido muito comum nos últimos tempos. E o que acontece? Quando o indivíduo ele vai buscar nesse serviço que foi, digamos, que recebeu toda essa soma de dinheiro, e não é pouca coisa, são milhões e milhões, ele é tratado como um usuário do SUS que não entra numa fila, que ali naquele serviço não tem vaga, que vai ter que procurar um outro local, ou vai ser encaminhado para uma outra cidade, por conta de que não é possível porque a tabela SUS ela paga pouco, enfim. E fica escondido que todo aquele dinheiro que foi investido é dinheiro público. Então aquele indivíduo, aquele cidadão, ele não está pedindo nada, ele está somente tentando garantir um direito. O que se espera de todo esse quadro, o país vive uma crise político-institucional, é que a sociedade comece a se dar conta dessas coisas e comece a apontar a esses espertos, né, que usam e abusam de cargos, de funções, enfim, para ludibriar a população. Eu não estou dizendo aqui que os meios de comunicação eles são imparciais, que os dados são sempre precisos, que as informações são fidedignas. Não. O que eu estou dizendo é que a gente deve desconfiar disso, mas, por outro lado, a gente também se conscientizar e não se iludir com o que se ouve. E realmente ir checando e buscando os meios
aí os meios próprios, os meios sociais, os meios de fiscalização para impedir que esse processo todo ele vá se avolumando. Nunca perdendo a esperança. O nosso país, ele tem muitas virtudes, ele tem um povo trabalhador e ele tem possibilidades de mudar esse cenário, de que não tenhamos que conviver eternamente com isso. O valor desse novo momento, digamos assim, ou desse componente importante, que é a informação, ela traz como consequência que nós não fiquemos nas ilusões que tentam nos passar e que busquemos, sem dúvidas, os nossos direitos. O cachoeirense Tiago Bittencourt é o novo delegado responsável pela Delegacia de Pronto Atendimento e Repressão às Ações Criminosas Organizadas em Cachoeira do Sul. Ele assumiu o cargo nesta semana. Entre as prioridades, a manutenção dos bons números de Cachoeira do Sul em relação ao combate ao crime organizado e a sensação de segurança que isso gera no município estão entre as linhas de trabalho do novo delegado. Bom, nosso bate-papo agora, Daniel, é com o novo delegado da Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Cachoeira do Sul, delegado Tiago Bittencourt, cachoeirense, que há praticamente 4 anos atua na função de delegado, já passou por 3 municípios aqui no Rio Grande do Sul e agora, a partir do mês de maio, assume a DPPA daqui de Cachoeira do Sul. Delegado Tiago, primeiramente, obrigado por nos atender. Bem-vindo agora a Cachoeira, cidade natal. Bom trabalho à frente da DPPA. Fala um pouco sobre esse retorno para casa, de certa forma, para Cachoeira do Sul e o significado de atuar na sua cidade natal, onde, enfim, conhece o andamento da cidade. Acredito que deve facilitar e agilizar bastante esse trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o espaço para a gente poder conversar com a população de Cachoeira, poder contar um pouquinho da nossa história e quais são nossos planos aí para o trabalho aqui em Cachoeira. Essa minha vinda para cá é muito significativa para mim, bastante representativa. Eu sou cachoeirense, né? Sempre morei aqui até os meus 18 anos. E aí então saí para fazer faculdade e desde então eu morei depois em Venâncio Aires, morei no norte lá do estado, mas sempre com esse objetivo de poder voltar para Cachoeira. É uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, minha família permaneceu aqui, né? Então eu sempre tive esse objetivo de voltar. Então, esse meu regresso aí é a realização de um sonho pessoal, é a realização de um objetivo profissional e pretendo me fixar aqui em Cachoeira, construir minha carreira aqui, não tenho aspirações de assumir departamentos ou, enfim, outros órgãos que não aqui em Cachoeira, né? Sempre foi esse o meu plano dentro da carreira. Então, agora, iniciando o meu trabalho aqui, espero poder dar continuidade nisso. Como disseste, eu estou há mais ou menos 4 anos aí como delegado. Anteriormente trabalhei como oficial de justiça, por 4 anos também trabalhei no Tribunal de Justiça como agente de segurança, outros 4 anos. Então eu já tenho uma certa experiência no serviço público e como delegado há cerca de 4 anos. Assumi em Constantina, primeira cidade, lotação bem no norte do estado, lá distante. Em seguida me removi para Sarandi, uma cidade com um porte um pouco maior. E quando tive a oportunidade de vir mais para perto, assumi a delegacia de Candelária, onde fiquei 2 anos. 2 anos trabalhando em Candelária. E aí agora surgiu essa oportunidade, a convite do delegado Mota, né, nosso delegado regional, e consegui vir aqui assumo a DPPA, né, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, e também a DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Tá certo, delegado. Você atuou em Candelária, tem de certa forma um conhecimento um pouco aqui da região, já sabe o andamento aqui em Cachoeira do Sul. Tem outras oportunidades, quando a gente conversava com o delegado Rodrigo, a população tem essa sensação de uma cidade tranquila, de uma cidade segura, apesar de que na semana passada nós tivemos uma operação significativa aqui no crime organizado. Olhando de fora, se tem essa impressão, obviamente como delegado sempre precisa estar atento porque as coisas estão acontecendo, mas vindo de fora, qual a sua impressão aqui de Cachoeira do Sul nessa linha de trabalho? A gente vive uma realidade bastante favorável aqui em Cachoeira, no que diz respeito à segurança pública.
Não só pela atuação da Polícia Civil, também pela atuação da Brigada Militar, é um conjunto, é um somatório de forças, né? A segurança pública não se faz de forma isolada, mas sim em conjunto. E aqui em Cachoeira a gente tem uma condição bastante favorável, claro, comparativamente, né? A gente, infelizmente, não está livre em nenhum lugar das ações criminosas, mas aqui em Cachoeira, considerando o número de habitantes da cidade e o porte da cidade, a gente tem uma cidade relativamente bem tranquila dentro daquilo que é a nossa realidade normal, né? O Estado ele vem fazendo investimentos massivos em segurança pública, vendendo muita atenção para a questão da segurança pública, com a criação de projetos, enfim, e também com a especialização de algumas delegacias, os departamentos têm se modificado para isso, e isso tem dado resultado em todo o estado, né? Mas aqui em Cachoeira do Sul a gente vive uma realidade ainda melhor do que a melhoria dos números do restante do estado, e isso se deve com certeza ao trabalho que é feito aqui. A gente tem, o Cachoeira é uma cidade privilegiada nesse sentido. A gente tem um bom número de policiais e a gente tem policiais muito vocacionados. Todos os policiais eu já trabalhei antes de assumir como delegado titular aqui. Eu trabalhei como substituto em todas as delegacias aqui de Cachoeira. E em todas as delegacias encontrei um efetivo muito disposto, vocacionado, dedicado e comprometido com o trabalho. E isso faz toda a diferença. A gente tem aqui um número realmente muito expressivo de prisões. As ocorrências, todas as ocorrências que entram, elas conseguem ser tratadas como deveriam efetivamente. Não só aqui a delegacia, não só a Draco, né, que é a delegacia mais voltada para o tráfico, para os homicídios, para os crimes mais graves, mas também lá a delegacia da Larico Ribeiro, a DPPGV, que trata ali do grupo de vulneráveis. Todas as delegacias atuando em conjunto, elas conseguem dar uma resposta muito efetiva para o crime aqui em Cachoeira. E a sensação que a população tem de ver poucos números assim, e de ter de fato essa sensação de segurança é muito devido a isso, né? Agora, nessa semana foi deflagrada uma operação que foi toda a investigação conduzida pelo delegado Rodrigo, que me antecedeu aqui na Draco, e vem desde 2023. Então a polícia ela trabalha de forma silenciosa e a gente trabalha enquanto todo mundo dorme, né? A gente vai cuidando das coisas enquanto a população realmente pode desfrutar dessa sensação de segurança, porque a polícia está sempre atenta, mapeando quem que tem que ser preso, até o momento que a gente chega numa operação como essa de grande porte, onde foram presas 18 pessoas, né? Todas elas com envolvimento com tráfico de drogas, com outros crimes, e estava aqui dentro do município, né? Isso estava ocorrendo aqui, a gente vinha monitorando, vinha investigando, e a população de fato não chega a ter contato com isso, mas a polícia, mesmo que não de forma ostensiva, a gente está sempre trabalhando, sempre atuando em prol da segurança pública do município. Tá certo, delegado. E pegando essa situação que nós tivemos na semana passada, o crime organizado, querendo ou não, ele se renova, né? Se existe as operações, se retira esse elemento da sociedade, mas o crime organizado, em qualquer cidade, em qualquer situação, ele se renova. Como conseguir retardar isso, essa renovação, e conseguir manter o controle, de certa forma, principalmente do crime organizado, que acaba acarretando em outras situações? Esse é um trabalho permanente, né? A gente não é prendendo uma célula criminosa que a gente consegue estancar o crime. A gente precisa fazer um trabalho contínuo de mapeamento e a gente precisa controlar o crime. A gente não tem como acabar com o crime, né? A questão do tráfico mesmo. Enquanto houver usuário, vai existir alguém disposto a vender drogas. E a gente tem que lidar com isso dessa forma. A gente não vai conseguir nunca terminar com essa chaga, pelo menos não só com soluções do direito penal, né? Não só com a repressão. A gente precisa trabalhar também em outras esferas, mas o que nos compete é a repressão. E essa repressão ela é feita de forma contínua e com um trabalho de inteligência, né? A gente precisa mapear quem são as pessoas, mapear quem são as lideranças, quem são as pessoas importantes e atuar nessas pessoas para que a gente consiga quebrar correntes, quebrar vínculos e desestruturar essas organizações para que até que elas se estruturem a gente consiga ter esses hiatos aí de tranquilidade, esses hiatos de interrupção dessa atividade criminosa. E quando a gente consegue fazer, por exemplo, uma operação como essa, a gente desarticulou toda uma célula que estava implantada num local muito estratégico
estratégico da cidade, né? Essas pessoas, até elas se reorganizarem novamente, até elas serem soltas novamente, a gente espera que isso leve um tempo suficiente para que a gente possa colher os frutos desse trabalho diretamente relacionado à segurança pública, diretamente relacionado à sensação de segurança, diminuição de crimes correlatos, né? Mas é isso, a gente precisa estar constantemente trabalhando, constantemente mapeando, constantemente atuando para que isso se mantenha controlado, né? O nosso objetivo primordial é manter controlado, porque, como falei, infelizmente, terminar a gente não consegue. Ok, tá certo. Para a gente finalizar, delegado, mais alguma outra situação que você chegando aqui em Cachoeira do Sul olha com cuidado, olha com atenção e que pretende melhorar esses números, entregar números mais positivos aqui para Cachoeira? A gente tem o trabalho aqui, isso não é discurso de protocolo, não é demagogia, o trabalho aqui realmente é muito bom, os números são muito bons, a gente mantém um número de prisões, de apreensões de drogas, de armas, o número de resposta às ocorrências graves como homicídio, roubo, a gente tem um índice de elucidação muito grande, né? E a minha ideia é contribuir para a continuidade desse serviço, mas também se a gente puder evoluir para uma investigação um pouco mais tecnológica, uma investigação um pouco mais voltada à questão do combate, da repressão patrimonial, evitar que essas pessoas consigam adquirir bens, que essas pessoas consigam tirar proveito do crime, seria ideal, né? Então a minha intenção é, além de manter o bom trabalho que já é feito aqui, dar também um foco, dar também um direcionamento para as investigações nessa parte. Tá certo, delegado. Obrigado por nos atender. Bem-vindo novamente à Cachoeira do Sul e bom trabalho. Agradeço, fico à disposição aí, o gabinete sempre de portas abertas, e agradeço sempre a oportunidade do canal para a gente poder falar um pouco com a população, mostrar o nosso serviço, esclarecer o que está sendo feito, e fico à disposição aí também. Tá certo. Daniel, então conversamos com o Thiago Pittencourt, novo delegado de polícia aqui da DPPA de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Boa sorte ao novo delegado, né? Que possa, de fato, realizar um bom trabalho aqui na nossa cidade. O sucesso dele será o sucesso de todos nós em relação à segurança pública. Vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens que estão chegando. Mensagens do nosso WhatsApp. Está com a gente aqui a Bia Saldanha, de Cachoeira do Sul, assistindo ao NT Sul, bem acompanhada com os meus netos gêmeos, Isabela e Valentim. Abraços a todos. Obrigado, Bia. Olha que ricas carinhas, hein? Obrigado, a Bia. Grande abraço aí para os netinhos também, fazendo pose para foto na frente da televisão. Muito bom. Quem mais? Mais recadinhos aqui. O Ednei está participando com a gente. Parabéns à equipe da Prefeitura que está atendendo às demandas do interior de Cachoeira do Sul. Esse é o resultado da estrada da Forqueta. Ótimo trabalho. Abraços aos amigos da TV Cachoeira. Obrigado, Ednei, pela tua participação. Obrigado também por compartilhar a foto. A gente sabe que tem muitas demandas no interior de Cachoeira do Sul, na cidade também, mas estamos aqui batendo todo dia, né, cobrando e esperando que haja o serviço por parte do poder público. Temos mais recadinhos aqui também nas nossas lives, vou dar uma passada rápida aqui também pelo nosso YouTube. Tá aqui no YouTube a Suelen, obrigado Suelen pela companhia com a gente, pela mensagem. Meu amigo Nazareno Azevedo, o Claudiano Santos e Rosa também com a gente. Agradeço pelo recadinho aqui no chat do nosso canal do YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu abrir aqui a nossa live para verificar aqui as mensagens que chegam para a gente. Espera aí, estamos chegando lá. Cadê aqui a nossa live? Aqui está. Quero mandar aqui um abraço para Ana Paula Carvalho. Ana Paula Carvalho está falando da nova associação aqui de Cachoeira do Sul, Associação Cachoeirense das Pessoas com Fibromialgia. Essa associação está promovendo um jantar beneficente para arrecadar fundos, né? E esse jantar vai ser no dia 24, e aí ela diz que quem quiser adquirir um ingresso, o endereço ali é Rua Saldanha Marim, 576, Sala 1, que é o escritório da ACAF, Associação Cachoeirense das Pessoas com Fibromialgia. Obrigado, Ana, pela participação com a gente aqui no NT Sul. A Naida Luz também participou com a gente, homenageando o sobrinho dela e afilhado, que é o Lorenzo, que está completando 11 aninhos. Um grande abraço da Dinda Naida Luz, do Dindo Mauro, do primo Matheus, também aqui de Ivoti, diz aqui a Naida. Obrigado, Naida, pela participação. Tudo de bom para vocês aí, para a família, especialmente para o Lorenzo.
O NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Claro, fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E eu espero por você, ao vivo, por aqui amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.